Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério. Estou aqui para mostrar algumas dicas de conferência dos cadastros para o envio da carga inicial junto ao E-Social, que terá início agora dia 16/7. Vamos lá conferir? Bom, abrindo o sistema Folha Fênix, informando o login e a senha. Devemos ir no menu Arquivos, Empresas, localizando a empresa, um duplo clique. Bom, aqui no cadastro da empresa, no canto superior direito, temos a opção essa empresa é matriz e está sendo contabilizada por outro escritório contábil. Vocês vão marcar essa opção somente quando tiverem empresas matriz e filiais em que a empresa matriz está sendo enviada por um outro escritório contábil, tá? Ou seja, vocês irão enviar somente as filiais e a empresa matriz vai ser enviada por um outro escritório contábil. Então, nessa situação, devemos marcar essa opção aqui. No cadastro da empresa, todos os campos em amarelo são campos obrigatórios, tá? São campos que o E-Social irá fazer a leitura. E caso algum deles estejam sem informação, ele já não vai passar no verificador de inconsistências, tá? Então se atentem principalmente aos campos em amarelo. Nesse caso aqui, razão social, o KNAI, o início da atividade, tá? Na aba geral. Um pouquinho aqui para cima, temos o tipo de ambiente do social. Aqui será demonstrado qual que é o ambiente que a empresa foi habilitada, ou seja, se ela está no ambiente de produção oficial ou se ela ainda está no ambiente de produção restrita a testes. Ao lado, temos a opção Status E-Social. Aqui será demonstrado se a empresa foi sincronizada ou se ela não foi habilitada ainda, no meu caso aqui em exemplo, né? Ou se ela foi reprovada ou inconsistente. O botão Ver Histórico irá mostrar todo o histórico de envio e recebimento lá das rubricas, ou seja, de envio das rubricas e de recebimento dos XMLs, que são os protocolos de envios, tá? Então aqui vai ficar salvo todo o histórico, desde a verificação de consistência até uma reprovação, né, uma possível reprovação, a sua correção e definitivamente a sincronização. Também fica todos os históricos aqui. Também temos uma opção de emitir o XML, tanto do envio como do retorno do envio e também da consulta do processamento. Aqui na aba geral, devemos conferir principalmente o campo do endereço, tá? Então, uma dica que eu já dou para os senhores, sempre aqui no cadastro da empresa, cliquem no botão Busca CEP, porque o E-Social ele é tão criterioso que ele também irá ler essa questão do tipo do logradouro, tá? Por exemplo, se aqui tiver como travessa e na verdade é rua, ele vai reprovar a rubrica que leva o cadastro da empresa. Então vale muito a pena a gente clicar no botão Busca CEP para que seja corrigida alguma eventual inconsistência, tá? Um pouco para baixo, pessoal, nesse caso aqui, ó, uma dica também, emitam sempre o cartão do CNPJ para fazer a conferência, tá? Do KNAI principalmente, porque nesse campo de KNAI tem que ser levado, tem que ser cadastrado o KNAI preponderante da empresa, tá? Então nos dois campos aqui, os senhores irão cadastrar o KNAI preponderante. Confere também mediante o cartão do CNPJ se a natureza jurídica está correta e também o início de atividade, tá? Esses campos são obrigatórios. Já na aba Folha, o que devemos conferir aqui é o código de FPAS, o código de terceiros, a alíquota RAT. E a alíquota RAT aqui, pessoal, ela não pode ser zero, tá? Então, de acordo com o manual e o layout do E-Social, vocês têm que informar um valor no RAT diferente de zero. Confere também o código de GPS. Um pouco para baixo também em campos amarelos, o regime de pagamento, se a empresa adotou o regime de pagamento caixa ou competência.
O tipo de empresa, né? Se é uma construção civil, uma cooperativa de trabalho, enfim, dentre essas opções. A contratação de jovem aprendiz também é o campo de obrigatoriedade que o E-Social irá ler. Então, nessa situação, devemos informar se a empresa está dispensada de acordo com a lei ou se ela está dispensada, mesmo que parcialmente, em virtude de algum possível processo judicial, ou se ela está obrigada. Um pouco para o lado direito também é um campo obrigatório a contratação de deficiente, tá? A mesma situação, se a empresa está dispensada ou se está dispensada parcialmente ou com aquela exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente, em virtude de termo de compromisso, tá? Ou mesmo se ela está obrigada. Outro campo também que devemos informar, que é o campo obrigatório para o E-Social, embora não esteja em amarelo, é aqui o campo do controle de ponto, tá? Então devemos saber aqui se a empresa adotou o sistema manual ou mecânico, ou dentre outras as demais opções. A aba escrita não será lida no envio aqui do E-Social da parte da folha, tá? Então essa aba escrita aqui, vocês não precisam confirmar nada. Já na aba responsáveis, aqui é muito importante que seja conferido, por exemplo, aqui em cima, nessa parte da geral / contador online, aqui os senhores irão cadastrar ou o dono da empresa ou o sócio majoritário, ok? Então, se tiver mais do que um sócio e as cotas sejam iguais, aí você pode colocar o cadastro de qualquer um deles, mas sempre prevalece o majoritário. No meio da tela, não precisa se atentar a esses campos de CFIP, CAGED, GRRF, RAIS, né? Pelo menos para o E-Social. Só que lá embaixo eu preciso informar o representante do E-Social. Já esse representante do E-Social é o responsável pelo envio das informações, ou seja, ou o contador ou aquele supervisor, né? Ou supervisor de departamento pessoal, tá? Então aqui embaixo é o responsável pelo envio das informações. O cadastro dele fica aqui. Eu vou sair só um minutinho do cadastro da empresa para mostrar aonde vocês irão cadastrar o representante do E-Social. O cadastro do representante do E-Social, eu preciso ir no menu Arquivos, Responsáveis. É nessa tela que a gente vai cadastrar o representante do E-Social. Vale lembrar que o representante aqui nesse caso será sempre uma pessoa física, tá? E não uma pessoa jurídica. E é muito importante que todos os campos sejam preenchidos. Vamos voltar no cadastro da empresa. Então, na aba responsável, só para frisar mais novamente aqui em cima é o cadastro do sócio majoritário ou do dono do escritório, né? E lá embaixo, o representante, né, que é o responsável pelo envio das informações. Já aqui na abinha certificado digital, é onde devemos configurar o certificado que será utilizado para o envio das informações. Lembrando que, sem o certificado digital, não é possível enviar nenhuma rubrica para o E-Social. Ele exige que tenha algum certificado digital. Então pode ser o certificado do próprio cliente ou o certificado do escritório contábil que detém a procuração, né, que tem os poderes de representação do cliente perante o E-Social. É utilizado tanto o modelo A1 como o modelo A3. Eu vou dar um exemplo de como configurar o certificado no caso de um certificado tipo de inscrição ser por procuração, tá? Então aqui, por exemplo, vamos informar a opção 9. Vocês vão notar que quando informar um tipo de inscrição com procuração, ele não vai habilitar o campo caminho. Por quê? Porque o caminho será habilitado lá no cadastro da empresa responsável, tá? Então seria o escritório contábil. Informei que é com procuração, aqui embaixo ele vai informar, né? Devemos informar, na verdade, o cadastro do escritório de contabilidade. No meu caso aqui é o escritório 5. Informamos a validade da procuração e o final da validade da procuração. Gravei.
Agora eu preciso acessar o quê? O cadastro do escritório de contabilidade, né? Então lá eu informei que a empresa responsável, o meu escritório de contabilidade é o 5. Agora eu tenho que entrar no cadastro do escritório de contabilidade, vir na abinha certificado digital. Aí aqui, obviamente, eu já não colocaria nenhum tipo de inscrição como procuração, né? Tenho que colocar uma dessas opções sem a palavra procuração. Nesse caso de exemplo, iremos colocar a 7, modelo A1. Aqui sim ele irá habilitar o caminho para que você informe o caminho onde o certificado digital está salvo, tá? Então vamos imaginar, eu vou clicar aqui na pastinha, eu já salvei ela anteriormente, aqui eu fui até o local onde meu certificado está salvo. Dando um duplo clique, ele irá automaticamente, o sistema fazer uma cópia para a pastinha exportações, tá? Então ele vai trazer automaticamente uma cópia para a pastinha exportações. Eu não posso de forma alguma copiar e colar o certificado manualmente nessa pastinha exportações. Eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui, ir até onde o certificado está instalado, para que o sistema faça a cópia automaticamente e traga para a pastinha exportações. Em seguida, eu informo a senha e a validade do meu certificado digital. Pronto, já configuramos o certificado digital dessa empresa. Eu vou voltar lá no cadastro da empresa do meu cliente. Falando mais um pouquinho sobre o certificado digital, então todos os tipos de procurações disponíveis estão aqui no sistema, tá? É preciso saber qual delas os senhores vão informar. O sistema aceita a configuração do certificado tanto o A1 como o A3, né? Lembrando que o A1 é aquele certificado que é um arquivinho, ou seja, ele pode ser disponibilizado na rede, né, e consequentemente ser utilizado em várias máquinas ao mesmo tempo. Ou o A3. Já o A3 é aquele modelinho de pendrive, né, ou aquele cartãozinho com a leitora, né. Esse já não pode ser disponibilizado na rede para todas as máquinas, porque ele é individual. Então eu plugo ele na entrada USB de determinada máquina. Se eu tiver que acessar o e-social ou tentar enviar de uma outra máquina, eu tenho que desplugar dessa máquina e plugar na entrada USB da outra, tá? Essa é a diferença do A1 com o A3. Iremos agora demonstrar as configurações necessárias para o cadastro de eventos do usuário. Acessando o menu Arquivos Eventos do usuário, vou pegar um evento como exemplo. Esse evento de diferença salarial dissídio. Assim como o cadastro da empresa, aqui também tem o status e-social, que vai demonstrar se o evento foi sincronizado, reprovado ou inconsistente. Também temos o botão Ver Histórico, onde irá aparecer todo o histórico de envio, né, e recebimento dos XMLs, dos arquivos de protocolos. E aqui notem que essa base sindical é um campo relativamente novo, né? Então vocês deverão vir nesse campo e informar se esse evento ele tem a incidência de base sindical, tá? Se não incide salário, valor, se há um valor de contribuição sindical ou se a incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Já na abinha Informações e-Social, devemos preencher a rubrica do e-Social, tá? Então devemos saber se esse evento ele se enquadra em qual rubrica do e-Social aqui. Tem a listagem de todas as rubricas disponíveis. Assim como devemos informar a incidência para esse evento, se esse evento ele tem a base para INSS, para FGTS ou para IRRF, tá? Eu vou dar uma dica para os senhores aqui nessa questão da rubrica do e-Social, porque aqui no sistema ela traz uma rubrica um pouco mais curta, tá vendo? Por exemplo, a 1000, salário, vencimentos, saldo, subsídio. Mas se os senhores acessarem o Google, por exemplo, e colocarem lá layout 2.4 e-Social, vem nessa segunda opçãozinha aqui, que ele já vai levar lá para o portal do e-Social,
diretamente no link onde você baixava. Eu faço download. Nesse momento ele vai carregar para os senhores lá direto do site do E-Social algumas tabelas, tá? Inclusive o manual do E-Social, que é esse maior aqui embaixo. Mas para a retificação lá, né, para cadastramento das rubricas, vocês irão utilizar esse daqui, ó, que é o anexo 1. Então a partir da página 5, eu tenho aqui o detalhamento um pouquinho mais discriminado de cada rubrica, tá? Notem que lá no cadastro do evento, na rubrica do E-Social, a 1000, por exemplo, ela só vem com essa descrição. Se eu tiver alguma dúvida, quero uma descrição mais detalhada, eu preciso fazer essa pesquisa que eu mostrei para os senhores agora há pouco, nessa tabelinha aqui, ó. Então, por exemplo, a 1000 que tem lá, a descrição ela só vem até essa parte aqui. E nessa tabela que a gente baixa lá no portal do E-Social, ela tem uma descrição um pouco maior, tá? Então, para quem tem dúvidas aí, tem que baixar essa tabelinha lá para ver qual que a rubrica do E-Social vai enquadrar para determinado evento do usuário. Bom, iremos demonstrar agora a parte da questão do cadastro de cargos, tá? Então, acessando aqui o menu Arquivos, Tabelas, Tabela de cargos. É necessário que se confira o CBO antigo, se está de acordo, né, na verdade, com o CBO novo aqui, tá? Então, a gente tem que ter o cadastramento do CBO novo, tá? Um detalhe importante aqui para vocês, o que vai facilitar muito essa questão de conferência de CBO, tá? É um arquivinho que a gente pode baixar lá do portal do Ministério do Trabalho e fazer com que ele automaticamente faça essa manutenção aqui dos CBOs. Para isso, devemos acessar o menu Integrações, Importação de dados, Importar tabela CBO. Clicando aqui no botão Leia-me, o sistema vai me mostrar, irá me demonstrar, na verdade, aqui o passo a passo de como eu vou acessar esse link, que é o link do Ministério do Trabalho, e baixar essa tabelinha em TXT, tá? Eu baixando essa tabelinha aqui em TXT, eu posso salvar, por exemplo, no C2 pontos, e venho aqui no botão, simplesmente clico em validar. Isso automaticamente vai trazer essa tabela para o sistema, o que vai auxiliar muito a conferência, né, e a retificação de algum CBO que esteja em desacordo. Então é muito importante também que seja conferido os CBOs, tá? Voltar aqui na parte do cadastro da tabela de cargos. Essa parte de descrição das atividades, pessoal, aqui vocês não precisam preencher não, tá? Porque o E-Social ele não vai fazer a leitura desse campo aqui não. Ele vai fazer a leitura da descrição aqui em cima, do CBO antigo e CBO novo e também do CBO do E-Social, que também é um CBO que vocês têm que informar no cadastro de cargos. Assim como o cadastro da empresa, como o cadastro que eu falei agora há pouco lá, dos eventos, né? Aqui também tem a questão do status do E-Social e também o botão ver histórico. Muito bem, seguindo aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre o cadastro de horários, tá? Acessando lá o menu Arquivos Horários. Vou pegar um horário aqui que eu tenho, porque também é outro campo. Notem que aqui também tem esses campos em amarelo, que são os campos obrigatórios lá para o E-Social. Então aqui também, assim como no cadastro de empresa, no cadastro de cargo, né, no cadastro de evento, também tem o status do E-Social e o botão ver histórico, tá? Então aqui todas as informações devem ser preenchidas, tá? Não só deve ser preenchida, como deve ser preenchida de acordo
com por exemplo, o intervalo que o funcionário faz, tá? Então, se aqui tiver 1, 2 ou 3 intervalos, tem que estar preenchido de acordo. Aqui também o horário flexível, se é sim ou não, o período, se é um período integral, e o tipo de horário, se é fixo ou variável. Essa questão de horas noturnas também tem que ser preenchida, tá? Nunca deixem em branco aqui, senão quando for enviar essa carga de eventos, ele vai ser reprovado, tá? Ele vai dizer que a jornada minutos não foi informada. Para quem já está fazendo os testes e já começou a pegar esse erro de jornada minutos não informada, nada mais é do que essa opçãozinha aqui que deixou de ser marcada. Tá? Prestem muita atenção também, pessoal, à questão dos horários, tá? Tem que sempre condizer com a quantidade da carga horária, tá? Então aqui temos até 4 horas, até 6, até 8 horas diárias ou acima de 8 horas, tá? O pessoal anda pecando um pouquinho na questão daqueles horários que a gente compensa o sábado, né? Saindo na sexta-feira lá um pouquinho antes, eles estão entendendo na verdade que é acima de 8 horas, na verdade não é até 8 horas, tá? Muitas rubricas de cadastro de horário estão sendo reprovadas por essa questão, então se atentem bem a esse detalhe, tá? Aqui não pode ter nenhum campo preenchido com o valor 00, tá? Por exemplo, assim, ó, não pode estar assim, eu tenho que ter algum valor válido. Se eu não tenho, se o funcionário não trabalha em determinado dia da semana, eu nunca posso deixar 0, eu tenho que deixar em branco. Bom, vamos falar agora do cadastro de locais, né? Para quem não sabe, o cadastro de locais são o cadastro daqueles tomadores de serviço, né? Das empresas de locais rateado, que se enquadram na construção civil ou aquelas empresas de prestadora de serviço, né? Para que eu faça a correção, né? Ou a retificação do cadastro de local, a gente precisa ir no menu Arquivos, Empresas, Local de Trabalho. Então, nesse exemplo aqui, no local de trabalho, principalmente esse campo aqui embaixo, o tipo de lotação, é o que está pegando bastante lá na questão do E-Social, né? Que está vindo muita reprovação, porque o pessoal ele está mandando o tipo de lotação equivocadamente. Então se atentem muito a isso. O tipo de lotação tem que se enquadrar perfeitamente no tipo de tomador de serviço, tá? Entre as opções aqui, por exemplo, a 1, a classificação da atividade econômica exercida pela pessoa jurídica para fins de atribuição de código FPAS, inclusive de construção civil própria, exceto tem as opções. A opção 2, por exemplo, já seria uma obra de construção civil empreitada parcial ou subempreitada, tá? Então essas questões aqui de locais, né, de tipo de lotação, os senhores que têm que saber quais que vão se enquadrar de acordo com o tomador de serviço lá, tá? É um campo obrigatório para o E-Social. Demais aqui para cima segue a mesma regra, tá? Do cadastro da empresa, por exemplo. Utilizem o botão Busca CEP para ver se porventura, equivocadamente, não tem algum dado do endereço errado, tá? No mais aqui, pessoal, é mais esse campo do tipo de lotação, tá? Que tem que se atentar bem aí e saber realmente qual que vai se enquadrar para determinado local de trabalho. Seguindo aqui, pessoal, agora iremos falar do campo matrícula E-Social, tá? O que é a matrícula E-Social? Então, assim como no cadastro aqui de cada funcionário a gente tem um código, né, para identificação de cada um deles, o E-Social também precisará de ter, né, um código de identificação para localização do funcionário lá na base do governo, tá? Então a matrícula do E-Social nada mais é do que o código de identificação do funcionário lá para o E-Social, né? Lá para o governo. Como que eu configuro essa matrícula do E-Social? Basta vir aqui no menu Arquivos, Parâmetros por Empresa e na abinha E-Social, é aqui que eu vou definir como que eu vou informar para o sistema o código, né? A matrícula de cada funcionário. Então, nesse meu exemplo aqui dessa empresa, ele já está marcada a primeira opçãozinha aqui, né? E, na verdade é a mais utilizada e até a mais recomendada, porque se eu marcar essa primeira opção,
automaticamente o sistema vai no cadastro de cada funcionário e vai levar no campo matrícula e social o apelido da empresa seguido do código, né, do funcionário. Então eu vou demonstrar aqui um exemplo. Eu já tinha marcado aqui essa primeira opção. Eu vou até o cadastro de um funcionário só para demonstrar como que vai ficar a matrícula do e-social. Então notem aqui embaixo que é aqui que ele vai levar o código da matrícula do e-social, tá vendo? Nada mais é do que o apelido da empresa, que nesse caso é o 15, seguido do código do funcionário, que é o 1. Então, para o e-social, o código dele vai ser 151, que nada mais é do que o apelido da empresa, seguido do código do funcionário, tá? Isso ele trouxe manualmente para cá, porque lá no arquivos parâmetros por empresa, eu marquei na abinha e-social, eu marquei a primeira opção. Então, automaticamente ele levou para lá, tá? No meu entendimento é a mais recomendável. Mas se vocês quiserem optar por fazer essa inclusão manualmente, basta clicar nessa última opção. Só que assim vocês que devem ir lá no cadastro de cada um deles, informar o apelido da empresa, seguido do código deles, ok? Essa do meio aqui, essa opção do meio, ela não é muito recomendada, na verdade não é recomendada para empresa matriz e filiais. Por quê? Ele, além de levar lá automaticamente, se porventura uma dessas filiais deixam de ser filial, eu vou ficar com um código lá no portal do e-social inexistente, tá? Então pode dar algum conflito, algum probleminha, tá? Então, para matriz, para as empresas de matriz e filial, a opção do meio não é recomendável.